Nesse vídeo eu quero tratar com você a respeito da Engie, que já publicou o resultado do primeiro trimestre de 2026 e as ações reagiram bem no primeiro momento. Por conta disso, eu quero responder a seguinte questão: as ações da Engie estão no bom preço agora? Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E veja só, nesse ano de 2026, as ações da Engie estão subindo 10%. Uma bela subida. Mas já chegaram a subir aqui, ó. Elas foram a 38,40 e isso foi no pregão do dia 15 de abril, faz menos de um mês, e aí corrigiu aqui quase 12%. Mas se você pegar do fundo de 30,47 do dia 16 de janeiro e puxar até o topo, a gente está falando de 26% de alta. E praticamente toda essa alta veio a partir do dia 27 de março até 14 de abril. Então veja como é perigoso ficar de fora do mercado, porque a gente está falando aqui, basicamente, de 4 meses. Nesses 4 meses, mais ou menos 20 dias, entregaram praticamente 80 ou 90% do retorno de todo o período. Essa é a grande dificuldade de ficar de fora do mercado. Porque o mercado tá nem aí para você. Não é porque você ficou 6 meses, um ano esperando, que ele não vai fazer com que a ação suba ou caia tudo de uma vez em pouquíssimo tempo, referente ao ano todo. Então é preciso ter essa consciência ao investir em ações. Não tô fazendo nenhuma recomendação de Engie aqui, a gente já vai falar ao final se ela está num bom preço, especialmente por conta dessa recente correção, em que ela voltou a ficar pelo menos abaixo dos R$ 35. E veja só, nesses preços, a ação está negociando a 15 vezes lucro. Esse múltiplo você já fala, olha, é acima da média do Ibovespa. Ou a ação está cara, ou é o preço normal dela. O mercado aceita pagar isso porque a empresa cresce muito. Além disso, a empresa negocia quase 3 vezes o valor patrimonial. Geralmente, isso aqui só acontece com empresas que possuem um alto ROI, um alto retorno sobre patrimônio líquido. Lembrando que um ROI superior a 15% já é excepcional. E um ROIC acima de 12% também é excepcional. Porque a média de ROIC das empresas é 12%. Então, se eu consigo uma rentabilidade superior a essa, eu já estou acima da média. E o ROIC da querida Engie, aqui está aparecendo 12%, mas é mais do que isso. Na média, fica aqui, ó, em 17%. ROIC de 17% é muito raro, especialmente no setor elétrico. Então, ela é uma empresa excepcional. Na verdade, o ROIC da empresa, tá vendo aqui, ó? Ela já traz esse indicador para a gente. Ele fechou o primeiro trimestre de 26 em 13,9. No primeiro trimestre de 25, estava em 16,2. Teve uma piora. O ROI também piorou. Saiu de 25 para 19. Mas não é um trimestre que vai ditar a qualidade de uma empresa. Até porque a Engie, quase que de forma isolada, conseguiu crescer mais do que 10% na comparação anual entre as elétricas da bolsa. Cresceu 13% a receita da empresa. É difícil de achar isso aqui, tá? Além disso, não foi só a receita que cresceu. O EBIT, que é o lucro antes dos juros e impostos, cresceu 8,3%. O EBITDA 10%. Excelente resultado da Engie. Agora, o lucro líquido. Por que ele caiu 4,1%? Olha a dica aqui. Cresceu receita, cresceu lucro bruto, cresceu EBITDA, EBIT. Então o que fez o lucro não crescer? Ah, Luan, só pode ser gasto com juro, despesa financeira. Perfeito. É isso que aconteceu mesmo. Porque o preço líquido médio de venda de energia, a empresa é uma geradora majoritariamente, teve uma alta. O BTG até projeta que o novo preço médio que deva ser praticado nesse ano será de R$ 220 por megawatt-hora. Está se caminhando para esse patamar, isso é muito positivo para a Engie. Mas olha só isso aqui, ó. Dívida líquida saiu de pouco mais de 20 bilhões de reais para quase 25 bilhões de reais. Por conta disso, olha só aqui o nível de alavancagem financeira. Relação dívida líquida sobre EBITDA dos últimos 12 meses. Saiu de 3,3 para 3,2. Beleza, a relação até caiu, né? Por mais que a dívida tenha aumentado, a dívida líquida. Mas o ponto é, não basta o indicador ter caído, esse indicador aqui. Se o custo dessa dívida subiu, eu vou pagar mais juros. Ou se o meu caixa caiu, porque se eu estou com caixa menor, está rendendo menos receitas financeiras. Isso também pode ser verdade. Sendo que o custo médio ponderado da dívida da empresa foi de 11,3%. Aí, para você entender se uma dívida faz sentido ou não para uma empresa, é você comparar esse custo com o ROIC da empresa. Porque sinônimo de geração de valor para o acionista é ROIC acima do custo de dívida, ou custo de capital. Aqui no caso, o capital do terceiro, que é a dívida. 11,3% faz sentido? Sim, já que a empresa apresentou um ROIC de mais de 13%. Por mais que tenha caído, ainda assim conseguiu superar
esse nível de custo médio ponderado. O problema da Engie é que 40% da dívida é CDI, o CDI está caindo, isso é verdade, mas o IPCA está subindo e a maior parte da dívida dela é IPCA. Então a Engie tem um ponto negativo aqui na dívida, que é essa alta exposição em IPCA, que está subindo com a guerra. Então aqui vai ser complicado. Ah, mas o CDI está caindo, mas é a menor parte da dívida. O IPCA tem mais relevância. E veja só aqui, ó, o resultado financeiro, que acabou afetando negativamente a linha final, né? Que é o lucro líquido. Você teve um aumento de 301 milhões de reais, cara. Porque a empresa estava pagando 554 milhões, passou a pagar 855 milhões. No final, fazendo abatimento de tudo, o resultado financeiro foi de 204 milhões de reais a mais, em detrimento da Engie e dos seus acionistas. Esses 200 milhões fazem uma diferença enorme, porque veja só, 200 vezes 4, no ano eu estou falando de 800 milhões de reais que ficou para trás. Ficaram com os credores. Se eu pegar esses 800 milhões, olha só, e adicionar aqui aos 3,3 bilhões que eu projeto de lucro líquido para a empresa nesse ano, a gente chega a 4,100, de tal modo que o preço justo da empresa subiria para 37. Então aqui já te dei a resposta. Com esse fluxo de caixa atual, a empresa não está barata. Mas se a dívida fosse reduzida, pelo menos o quanto a empresa estava pagando de juro, ao mesmo patamar do começo de 2025, ela estaria hoje ainda abaixo do valor intrínseco. Então o caso da Engie é o típico caso de dívida reduzindo o valor da empresa. E com esse nível de alavancagem financeira elevado, porque a empresa está passando por um ciclo de investimentos, não à toa que as ações andam de lado já há algum período, já faz 5 anos que as ações, olha só, da Engie praticamente não subiram, olha só, 20% não é nada. Nesse cenário, o payout que a empresa está praticando é de 55%. Então, se o lucro for, de fato, como eu coloquei, de 3 bilhões e 300, a empresa praticar esse 55%, ela vai distribuir 1,8 bilhão de reais. Supondo que ela distribua até um pouco mais, 1,900. Nesse sentido, qual seria o dividend yield a preços atuais de Engie? Eu vou direto no valor de mercado da empresa, olha só. Valor de mercado, 39.500. Então é 1.900 sobre 39.500. Eu chego no dividend yield, 4,8, no máximo 5%. Não é lá um dividend yield bacana para uma empresa que é vista pelo mercado como de dividendos. Isso depende muito, né? 5% numa empresa como a PetroRio, um Banco Inter, é um caminhão de dinheiro. Nesse caso aqui da Engie não é, porque ela precisa... Porque vamos pensar o seguinte, tá? Estou passando por um ciclo de investimento. Agora eu parei com um nível de capex muito alto, mas minha dívida já chegou num patamar muito alto e o indexador principal da minha dívida é o IPCA, que está subindo, então eu preciso limitar o pagamento de dividendos ao máximo de 55, a fim de pegar os outros 45 e fazer o quê? Ir pagando essa dívida, amortizar a dívida, antecipar pagamento, para chegar no nível adequado de alavancagem daqui a alguns anos, para que eu possa voltar a pagar 100% de dividendo. 100% de payout, que é a prática da empresa, quando ela não está passando por um ciclo forte de investimento. Em relação aos investimentos, a empresa do primeiro TRI investiu 219 milhões de reais. Agora, olha o tanto que ela investiu no mesmo período do ano passado. Mais de 1 bilhão. Então houve uma redução drástica a título de investimento. Isso mostra que esse provavelmente é o último ano assim que a empresa vai continuar investindo aí nesse patamar. A partir do ano que vem é desalavancagem financeira. E aí parece que o mercado já se antecipou, por isso que as ações já subiram. É complicado, né? E por que a empresa conseguiu crescer tanto assim essa receita? Basicamente, como eu já falei, maior preço médio líquido de venda de energia, quantidade de energia também teve um acréscimo e ela vendeu um volume maior tanto no ambiente de contratação regulado quanto no ambiente de contratação livre. Então foi um excelente trimestre para a Engie. É uma companhia muito bem posicionada no setor elétrico brasileiro. Já escrevi um relatório sobre isso na comunidade FMI. É a melhor geradora de energia elétrica do país, mas, como a gente viu nesse momento, parece não ter um preço muito atrativo. Ah, Luan, mas eu aporto pouco. Vale a pena? E você tem na carteira? Já vou te responder isso. Mas antes, um lembrete. Esse é o último mês para a declaração do imposto de renda da Bolsa de Valores. O prazo vence no dia 29 de maio de 2026. E não precisa ficar apressado, louco para fazer isso. Você tem uma solução, que é o aplicativo da Grana Capital, que vai resolver todos os problemas para você. Antes disso, deixa eu te lembrar o seguinte. O imposto de renda 2026
Tá com prazo já vencendo. O prazo para você enviar a declaração é até o dia 29 de maio. Eu estou gravando esse vídeo aqui no mês de maio. O prazo vai se findar. E você não precisa ficar naquela correria toda para fazer a declaração do imposto de renda. Separar um monte de documentos, notas de corretagem, relatórios da B3, e tentar fazer tudo na correria, ficar tudo errado, cair na malha fina. Não. E aí existe uma solução aqui para você, que é o aplicativo da Grana Capital, que é parceira aqui do canal Mirai Investing. E qual que é a grande sacada aqui desse aplicativo? Como diz aí na tela, declare o imposto de renda dos investimentos na bolsa em menos de 5 minutos. Isso é verdadeiro, até abaixo desse tempo você consegue fazer a declaração. Eu vou te mostrar logo mais o aplicativo por dentro, mas o fato é que os relatórios que você tira da área de investidor da B3 são insuficientes. Por que são insuficientes? Eles não trazem para você o custo de aquisição que você tem que fazer na declaração do imposto de renda. Ainda também não traz os lucros e perdas, tudo certinho. No aplicativo, ele automatiza tudo isso para você. Eu vou te mostrar aqui por dentro. E aqui está o meu app Grana. O que eu quero te mostrar aqui? Primeiro, você tem a ferramenta IR mensal. Essa ferramenta aqui é uma mão na roda, porque evita de você ficar tentando fazer apuração ali de lucros e perdas, etc. Qual foi o limite de isenção? Compensação de prejuízo com lucro, fundos imobiliários de ações, toda essa complexidade tributária, você vai poder se afastar disso. Porque o aplicativo já calcula tudo para você, automatiza tudo e emite a DARF se tiver DARF a pagar. E na declaração, você vai aqui, ó, declaração, e vai clicar em preenchimento automático. Seguindo aqui o passo a passo, você vai fazer a declaração do imposto em menos de 5 minutos, como estava ali na tela para você. Muito tranquilo, muito fácil e seguro com a indicação da B3. Sendo assim, deixe de se preocupar com documentos e complexidade tributária e baixe o Grana. E assine o plano Mais Grana com o cupom MIRAI, que vai te dar um belo desconto. Aproveite para fazer isso agora e resolver por completo a declaração do imposto de renda da Bolsa de Valores e também a apuração mensal de lucros e perdas durante a sua assinatura. Link aqui embaixo. Agora respondendo a seguinte questão. Para quem aporta pouco, o preço atual, até pensando nessa ideia de quando a empresa começar a desalavancagem, ela vai valer facilmente R$40. Eu concordo contigo. Para quem aporta quantias pequenas, pode não ser um problema comprar ENDE nos preços de hoje. Mas eu prefiro, mesmo com quantias pequenas, observar o máximo de rigor em relação ao valor intrínseco, porque em algum momento da sua vida você vai aportar quantias maiores. É o que a gente espera. E se você não ir pegando esse hábito de observar rigorosamente um preço teto, uma margem de segurança, vai chegar lá na frente e você vai pensar a mesma coisa. Vou comprar aí. Sendo o que, na minha visão, o principal exemplo recente de inobservância a um preço realmente razoável de uma ação foi o caso da BB Seguridade. O pessoal pagou 15 vezes lucro na ação. Não fazia sentido. Hoje, precificada abaixo de 8 vezes lucro, ninguém quer. Mas hoje que realmente vale a pena. Então ir contra a maré é difícil. E também começa a pensar, peraí, quando a ação estava 30, eu nem estava olhando e nem queria. Agora que subiu eu quero? Você tem que se questionar. Eu me questiono, você também tem que se questionar, todo mundo tem que se questionar. Porque tá subindo, eu quero comprar. Esse é o grande erro, o medo de ficar de fora. É igual o Buffett fala, as pessoas são estranhas. Porque ninguém fica feliz de ver o preço do alimento subindo para comprar, o preço do carro subindo para comprar, o preço da casa subindo para comprar. Não, quem fica feliz é o vendedor. Mas no caso da Bolsa de Valores, a gente tem um sentimento que é o contrário. A gente fica feliz de comprar quando tu tá subindo, pagando mais caro. Eu sei, é difícil. Mas é uma auto-reflexão que a gente tem que fazer. E sobre se eu tenho carteira? Infelizmente não, porque eu não consegui comprar no preço que eu queria. E tá tudo bem, existem outras alternativas. Tem uma ação que eu gostaria muito de aumentar a posição, que é a Caixa Seguridade, e não vou conseguir. Pelo menos não por hora. Mas eu tenho uma posição relevante lá. E faz parte. A paciência na alocação de capital é o que diferenciou o Buffett, segundo ele mesmo disse. Recentemente, na última reunião que teve da Berkshire Hathaway, o Greg Abel, que é o novo CEO da companhia, falou, olha, o diferencial da Berkshire é a paciência na alocação de capital. Os caras estão acumulando quase 400 bilhões de dólares em caixa e não estão desesperados por fazer a alocação de capital. Eles querem aguardar o melhor momento, a melhor oportunidade. E eu prefiro seguir essa filosofia porque foi uma filosofia vencedora. A gente está falando do Buffett, da Berkshire. É inquestionável isso. Enfim, cada um sabe o que faz ou deveria saber. De qualquer forma, não existe verdade absoluta. Existe aquilo que pode funcionar melhor para você. Eu prefiro seguir essa filosofia porque ela já se provou no tempo. Agora eu quero saber de você. Você tem ENDE? O que você acha do preço atual? Se tiver alguma dúvida ou sugestão, comenta aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo. Fui!